Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você estiver assistindo essa apresentação. Iniciando mais um web seminário da Ergotríade. Meu nome é Omar Alexandre. Eu sou sócio fundador e diretor técnico da Ergotríade. E vamos começar mais um web seminário. O assunto... Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos, todo mundo que se inscreveu. Teve muita gente do Brasil inteiro que se inscreveu para assistir esse web seminário ao vivo. Todo web seminário da Ergotríade que acontece ao vivo, ele é gravado e a gravação fica disponível para os alunos da Ergotríade School. Então, esse evento, na verdade, ele também serve para inaugurar a Ergotríade School, mas esse título, né, Por que estudar na Ergotríade School vai te levar a outro patamar profissional, ele poderia ser, eu poderia colocar outros títulos aqui. Como iniciar uma carreira na ergonomia, como dar um up na minha carreira de anos na ergonomia, eu já estou na estrada, eu já trabalho, já tenho experiência, já tenho uma consultoria em ergonomia, o que eu posso melhorar, como eu posso, sabe, alavancar a minha carreira. E então, ao contrário do que possa parecer, nós não vamos falar da Ergotríade School propriamente dito. Lógico que no final eu quero apresentar para vocês como que funciona, vou entrar no site, vou entrar na área exclusiva, vou falar de preços, né? Quanto custa, quanto você paga para fazer parte da Ergotríade School, mas essa apresentação tem muito mais a ver com vocês, com a carreira, com reflexões, assim, eu tenho certeza que muita gente vai se surpreender, assim, com algumas coisas que eu vou falar aqui, né? Porque eu, quando estava fazendo essa apresentação, eu, Rodrigo, a gente conversou bastante sobre o que tá aqui, né? E nós mesmos nos surpreendemos com as questões que foram colocadas aqui, porque geraram reflexões na gente também, né? Então, lembrando que tem área de questions para vocês colocarem as suas perguntas, as suas observações, seus comentários. Sempre bem-vindo, porque isso enriquece muito a apresentação. E, ao contrário das outras apresentações, essa apresentação especial vai estar disponível no site para as pessoas acessarem, para as pessoas conhecerem o formato, como funciona, e os demais web seminários, os 14 que já foram gravados com diferentes títulos, assuntos, estão disponíveis para os alunos da Ergotríade School. Então, vamos seguir. Eu estava no Banco Itaú, um tempo atrás, faz umas 2 semanas. Estava aguardando na recepção do banco e sentado naquele sofazinho, com aquela mesinha de centro, tinha um jornal chamado Valor Econômico. E aí eu peguei esse jornal, me chamou a atenção porque na capa dele estava destacado que em tempos de crise era uma oportunidade para as pessoas de RH, da área de recursos humanos, para as pessoas que contratam pessoas. Então, enquanto todo mundo fala em desemprego, enquanto todo mundo fala em situação, sabe, crítica, econômica, enquanto todo mundo tem medo de perder o emprego, sabe, em contrapartida, tem pessoas que se aproveitam de uma certa forma, né, tentam enxergar alguma coisa positiva e conseguem tirar alguma coisa da crise, né? O Horomi está colocando aqui que... Bom dia, o som está falhando aqui para mim. Então, Horomi, todo mundo está escutando bem, pessoal? O som está chegando bem? Porque, às vezes, o sinal da internet pode dar uma oscilada e aí você pode ter alguma dificuldade em escutar. Beleza? Então, vamos seguindo aqui, mas, Horomi, não se preocupa que se você perder alguma coisa no meio do caminho aí, você consegue rever a apresentação. Então, continuando aqui, e aí isso me chamou a atenção, eu fui no site do Valor Econômico para achar a matéria, e aí o que acontece? Para minha surpresa, na aba Carreira, que tem lá no site, eu encontrei esses títulos, né? Então, olha só, cursos de inovação buscam resultados práticos. Tecnologia favorece
interação em aula. Crises gera maior procura por pós-graduação. O universo digital estimula a procura por novos conteúdos. Então, assim, essa tela que eu estou compartilhando com vocês, do valor econômico, é de uma semana atrás. Então, imagina, né? O que a gente tira disso? Que a única maneira de você vencer a crise, de você vencer qualquer crise, é você se preparando, é você estudando, é você estar preparado, sabe? Nunca pare de aprender. Então, essa imagem aqui, eu tive a oportunidade de tirar uma foto, inclusive, em frente a esse monumento, a essa estátua aí, que é do Atlas, lá em Nova York. Quem leu A Revolta de Atlas, né? Então, é um livro de 3.000 páginas, tem até um post no blog falando sobre a Revolta de Atlas que o Rodrigo escreveu, e ele fala sobre a revolta dos empreendedores, sabe, das pessoas que fazem as coisas acontecer diante do inconformismo, diante do governo, das leis, da burocracia, do que trava o nosso dia a dia, né? Então é como se hoje os grandes, imagina o Steve Jobs vivo, o Bill Gates, os grandes atores aí do mercado, os grandes pensadores, como se eles fizessem greve e tudo parasse. Então a ideia do livro é essa, né? Então a melhor maneira de você vencer a crise é estar se preparando para ela, né? E aí na matéria, uma das capas da Fast Company, que é uma revista inclusive que eu recomendo que vocês procurem, porque é uma revista bem legal, sabe? Às vezes a gente fica lendo Veja, fica lendo Você S.A. e que a Você S.A. é a revista capricho dos executivos, né? E aí você lê lá na revista que o rapaz com 20 anos, 25 anos, se tornou diretor de uma empresa. E no Pequenas Empresas Grandes Negócios, um moleque de 18 anos ficou milionário vendendo pipoca num potinho. Isso daí, sabe, é igual eu pegar no futebol e dizer que todo mundo tem a chance de ser o Neymar. E que todo dia nasce um Neymar. E isso acaba, às vezes, desestimulando você, porque você se sente um lixo. Como é que o cara chega à diretoria, à presidência com 25 anos? Eu tenho 30 anos, sabe? Eu cheguei a ser coordenador, eu tenho uma história, eu estudei, eu me preparei, estou me preparando e tal. Então, isso é típico da mídia, é típico do brasileiro. Você não tem que se comparar com ninguém. Isso aqui não é uma palestra de autoajuda, né? Mas eu acredito que você não tem que se comparar com ninguém. Você tem que se comparar com você mesmo e aonde você estava, onde você está e aonde você quer chegar. Então, assim, sabe, continuando aqui, eu acredito que você não tem que escolher uma profissão. Você tem que escolher um estilo de vida. Então, se você quer abrir uma consultoria, pense assim, qual é o estilo de vida que uma consultoria vai me trazer? Se você quer chegar a diretor, qual é o estilo de vida que um diretor tem? É isso que, sabe, lifestyle, qual é o estilo de vida que eu quero para mim? Eu quero, sabe, e toda carreira tem prós e contras. Agora, se você está pensando em seguir a carreira de ergonomia, essa apresentação é sobre isso, sabe? Quais são os caminhos na carreira de ergonomia? Seja para você que quer empreender, porque empreender não é montar uma empresa. Empreendedorismo não tem a ver com montar uma empresa, com ser empresário. Você pode ser empreendedor num serviço público. Você pode ser empreendedor dentro da sua empresa, dentro da sua casa, sabe? As características de um empreendedor vão muito além da questão de abrir uma empresa, de ter um negócio, etc. e tal, né? Agora, quais são as opções se a sua escolha for seguir uma carreira na ergonomia? Você pode ser um funcionário, um CLT, um especialista dentro de uma empresa. Então, isso é uma estrutura de empresa grande. Existe uma questão aí que o fisioterapeuta, que o ergonomista, que o especialista em ergonomia faça parte da NR4,
que fala do SESMIT, que fala do técnico de segurança do trabalho, do engenheiro de segurança, que compõe lá o enfermeiro do trabalho. E talvez isso ocorra, mas mesmo sem estar como obrigação legal dentro do SESMIT, o ergonomista, né? Eu não gosto muito dessa palavra ergonomista, porque no Brasil não existe ergonomista, não é uma profissão regulamentada. É um especialista, que você é um administrador, é um engenheiro, é um físio, é um médico, especializado em ergonomia. Lá fora existe o ergonomista, mas para ficar mais prático a linguagem e a forma como as pessoas costumam falar, grandes empresas, né? Então a Renault, que eu trabalhei 3 anos na Renault, a 3M, que eu conheço a ergonomia de lá, a Natura, grandes empresas têm um profissional especialista dentro da empresa. Ou você pode escolher a carreira de consultor. Então você vai ser um prestador de serviço, você vai ser uma pessoa jurídica, você vai abrir uma empresa, aí você vai empreender no sentido da palavra mesmo, de construir do zero aí uma carreira dentro da área de consultoria. Ou você pode ser um assessor, você pode prestar assessoria de ergonomia dentro da empresa. Eu sou técnico de segurança do trabalho, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, eu sou médico do trabalho, sou um gerente, eu sou um coordenador, eu sou do RH, e eu tenho conhecimentos em ergonomia suficiente para orientar a empresa quem ela deve contratar, o que ela deve fazer, sabe? Quais são as medidas que ela pode tomar para melhorar as questões de ergonomia, tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista prático, de melhorias das adaptações e das adaptações do trabalhador ao ambiente dele, a forma como ele faz, da organização do trabalho. Eu posso ser um assessor, sabe? Eu posso prestar essa assessoria. Então, isso agrega no meu currículo. Essas são as formas que algumas formas que eu coloquei, as principais aqui, né? Se você tem alguma ideia de outro caminho para seguir numa carreira de ergonomia, coloca na área de questions aí para compartilhar com o pessoal, se vocês concordam com isso que eu estou falando. Beleza, pessoal? Então, vamos seguindo aqui. Cursos online. Sobre cursos online, e-learning, cursos à distância. Tem vários nomes, né, que as pessoas dão. A questão é que algumas pessoas ainda têm resistência com relação a cursos online. Porque no Brasil, sempre a gente está um passo atrás, né? Alguns passos atrás. Então tem questão de infraestrutura da internet, tem questão das plataformas. Essa plataforma que eu estou utilizando é americana, eu pago em dólar para utilizar, é toda em inglês. Então, para algumas pessoas pode ser uma barreira, e acaba sendo mesmo. E do outro lado, né, isso para quem faz, mas do outro lado, para quem recebe, existe ainda aquela estigma de que curso online não é legal, curso online é menos do que um curso presencial. E a ideia é mostrar aqui que não, sabe? Que quando você participa de um curso online, você ganha tempo, porque você não fica parado no trânsito. Diz aí, eu moro em Jundiaí, 50 minutos de São Paulo, então é interior ainda, né? Só que o trânsito aqui já é trânsito de São Paulo. As principais avenidas aqui já ficam fechadas em horário de pico. Então, você fica preso em trânsito. Se você vai estudar inglês, por exemplo, você sai da sua casa, você tem que sair 2 horas antes para chegar lá e ter 1 hora de aula. Você economiza dinheiro porque, de uma certa forma, os cursos online acabam sendo mais enxutos, eles acabam sendo um pouco mais baratos, mais em conta, né? É on demand. Muitos cursos online, você consegue programar a forma como você vai estudar. Você segue o seu ritmo. Você resolve os seus problemas e os problemas que você vive hoje. Porque o que acontece? Você vai escolher seguir a sua carreira na ergonomia ou numa área administrativa, você quer chegar a gerente. Então não tem como fugir. Você vai ter que se preparar, muito provavelmente você vai escolher uma graduação, depois você vai fazer uma especialização. E qual é o formato desses cursos? E são fundamentais, você tem que estudar, né? Você não tem como fugir disso. Só que o formato é o seguinte: eu faço uma faculdade, eu fiz engenharia, são 5 anos. O que eu estou estudando no primeiro ano não tem a ver com o que eu estou vivendo na empresa.
aquele problema envolvendo cronoanálise, tempos e métodos que eu preciso resolver hoje, eu não estou aprendendo hoje. Eu vou aprender daqui 3 anos. É assim que funciona. É como se você quisesse assistir um filme de suspense na televisão e está passando comédia. Mas daqui 1 mês vai passar o filme de suspense que você quer ver. Você está afim de esperar? Espera aí, né? Aí quando chegar daqui 1 mês, você não quer mais assistir suspense. Você queria dar risada, você queria assistir comédia. Então, as televisões, todos os meios enxergaram isso e cada vez mais o serviço que é o formato da Ergo Trade School de acesso on demand, de você escolher a hora e o momento, quando você quer estudar e o que você quer estudar. Se hoje eu estou falando de ergonomia, né? Se hoje eu estou tendo uma dificuldade lá, porque o pessoal está falando em implantar um rodízio de tarefas dentro da minha empresa, eu vou estudar sobre rodízio, sabe? Eu vou acessar uma aula, vou tirar dúvidas num fórum, num grupo, vou utilizar um mentor e aí eu vou ligar para um especialista, vou conversar com ele. Então é o que você usa hoje. A melhor maneira de aprender é aprender hoje, né? É assim que deveria ser. Então, eu vou falar mais para frente da proposta da Ergo Trade School, mas ela não veio para substituir uma graduação, uma especialização, uma extensão, um mestrado. Ela não veio, sabe? Ela veio para complementar essas formações. Ela veio para resolver o teu problema hoje. E aí eu vou falar mais para frente como, né? Alguns exemplos disso que eu estou falando. Quem já ouviu falar aí, né? MIT. O MIT é uma faculdade de tecnologia dos Estados Unidos. A Bel Pesce, a garota do Vale lá, que fala na CBN, que escreveu o livro A Garota do Vale, ela estudou no MIT e aí ela conta do programa, como que é feito lá. Então, como que funciona essas universidades renomadas, Harvard, MIT, Universidade de Michigan? O Steve Jobs contou uma história falando como que funciona, né? Desde a época dele. Você escolhe o que você vai estudar. Então, é como se você fosse fazer engenharia e das opções da grade de engenharia, eu não quero estudar sobre marketing, eu não quero estudar sobre comunicação, que tem lá disponível dentro da grade. Eu quero estudar sobre liderança, sabe? Você escolhe. No caso do Steve Jobs, ele escolheu o curso de caligrafia na época, né? Quando ele começou a estudar lá, e foi fazer um curso de caligrafia que revolucionou, inclusive, os editores de texto aí que a gente utiliza até hoje, as fontes diferentes, nasceu dessa ideia do curso que ele fazia. Então, essas grandes universidades, essa tela que eu estou compartilhando com vocês, do MIT, de Harvard, é do curso online deles. Todas as universidades, a USP, a Unicamp, oferece já cursos online, cursos à distância. Você consegue fazer um curso de especialização em engenharia de segurança do trabalho pela USP. 2 anos e meio à distância. À distância. Você faz um curso de higiene ocupacional à distância pela USP. Então, é definitivo, veio para ficar, além de ampliar o acesso, porque se você mora em São Paulo, se você mora nos grandes centros, se você mora em, de repente, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, né, região sul, sudeste, você tem super acesso a todas as universidades e cursos. Mas se você, de repente, mora na outra ponta, você mora em Manaus, você mora no Acre, de repente você não tem tanto acesso, sabe, a todas as informações. Então, a internet veio para ficar. Eu utilizo cursos online já faz pelo menos aí uns 4, 5 anos que eu consumo palestras, cursos. Essa tela, por exemplo, é do Englishtal. Quem conhece Englishtal aí? IF Englishtal. É uma escola, não está patrocinando a Ergo Trade School, mas eu gosto de compartilhar aquilo que eu utilizo, que eu gosto, que eu acho que eu acredito que dá certo. Tem o Duolingo também, né? Mas o Englishtal você faz um curso online de inglês
Então, vocês estão vendo aqui essa tela, você escolhe o modo de apresentação que você quer estudar. Então, você vê a tela principal aqui no centro, do lado esquerdo tem um chat, tem as pessoas que estão online, você tem aqui do lado direito as notas, então você vê a Larissa do Brasil, a Camila do Brasil, mas tem a Mika, que é do Japão. Eu aqui, ó, né? Tem o Ricardo também do Brasil. Coincidentemente, aqui tinha bastante brasileiro, mas eu já fiz aula com chinês, eu já fiz aula com árabe, eu já fiz aula com turco, já fiz aula com espanhol, com italiano. Então, essa é a vantagem de você estudar. Nessa aula aqui, eles estavam falando sobre as diferenças do inglês britânico e do inglês americano. Numa aula já de um nível avançado, mas tem nível básico, tem nível intermediário, sabe? E você faz ao vivo, tem um professor de fora, o Hater aqui, ó, o professor geralmente são de países que falam a língua inglesa, né? Austrália, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra. E aí e super funciona, sabe? Eu não tenho horário. Eu faço aula a hora que eu quiser, de cueca, deitado na cama, e fazendo aula de inglês ali. Se você é meio tímido, você tem vergonha de falar uma palavra em inglês errado, de errar, não tem esse problema. Eu não sei o que vocês estão fazendo agora, como que vocês estão aí, né? Sentado, deitado, se vocês estão com o iPad, vocês podem assistir uma aula no celular. Então, essas são as vantagens de você estudar pela internet, de você estudar à distância, você escolhe seu horário, 3 horas da manhã eu estou fazendo aula de inglês. Tem o Coursera também, quem conhece o Coursera aí? Coursera eu adoro, você se cadastra, eles mandam no teu e-mail cursos, tem em português também, que tem a ver com você, com o teu cadastro, eles dão sugestões de cursos, sabe, mecânica quântica e computação, história, internet, tecnologia, algoritmos, assim, vários temas, e você, inclusive, emite certificado, você pode ter uma certificação internacional aí de um determinado assunto, e é nesse mesmo formato que eu falei, sabe, os melhores cursos online, free, de graça, na faixa. E então, a Coursera é outra dica que eu dou para vocês em relação a ensino à distância, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem deixar aí seus comentários na área de question. O TED é animal, assim, o TED eu adoro o TED, tem algumas empresas que eu sou fã, a Amazon eu sou fã, a Netflix, eu adoro a Netflix, e tudo tem essa pegada de serviço, sabe, de você escolher o seu tempo, de você seguir o seu ritmo, e o TED é sobre palestras de 15, 18 minutos, palestras curtas, e sobre empreendedorismo, tecnologia, sabe, ideias inovadoras, e tem, assim, 1 milhão de palestras no TED, em todas as línguas que você imaginar. Você pode, essa tela que eu estou compartilhando é do meu iPad, é um aplicativo, e você pode escolher o idioma. Se você quer assistir uma palestra em inglês, com legenda, para treinar o teu inglês, inclusive legenda em inglês, áudio e legenda em inglês. Você pode, em português, palestrantes em português. Você pode escolher palestras em mandarim, se você quiser. E sobre todos os assuntos que você imaginar. Todos. Se você gosta de biomecânica, tem palestra de biomecânica. Se você gosta de palestras mais sobre o que os bebês pensam, você vai assistir uma palestra falando do que os bebês pensam, sabe? Sobre a história da humanidade, do conhecimento da humanidade. São vários temas aí disponíveis. Quem já conhecia o TED aí? Escreve na área de questions se você já assistiu alguma palestra em algum momento. Eu já compartilhei algumas no Facebook da Ergotrid mesmo. Mas o TED, assim, são exemplos de aulas curtas, mais no formato de palestra, mas que eu sou fã e inspira, inclusive, a gente nos nossos conteúdos, né? Porque é bem legal, é uma maneira bem diferente, assim, de eles se comunicarem, de passarem a mensagem. Então, a dica aí é o TED, baixa aí o TED para vocês acompanharem, sigam os caras no YouTube para vocês ficarem por dentro. Bom, seguindo aqui, a única diferença entre você e um profissional que você admira é que o cara começou antes.
essa é uma verdade, sabe? Às vezes você olha o Hudson de Araújo Couto, né, que é um dos caras, das referências na ergonomia, que traduziu muitos livros, que escreveu outros tantos, o Mineirinho lá. Inclusive, eu tive a oportunidade de ter aula com o Hudson. E aí você admira a pessoa, né? Ou você, sei lá, teu chefe, você admira teu chefe, pô, o cara fala inglês, o cara viaja para fora, ele sabe mexer bem no computador, ele é proativo, ele é um líder. Às vezes você admira um profissional, mas a única diferença entre esse profissional e você é que ele começou antes. Então, mais uma vez, né? Você tem que olhar para você e olhar para sua carreira e planejar a tua carreira. Só que tem algumas dúvidas de quem está começando. Se você, todo mundo já começou um dia ou de alguma forma vai recomeçar alguma coisa. E nesse momento surgem várias dúvidas. Então eu vou falar sobre algumas dessas dúvidas. A primeira dúvida, diz aí se não é verdade, né? Se você que está começando agora ou quando você começou, se não passaram essas dúvidas na sua cabeça. O que estudar? Então eu quero trabalhar com ergonomia. Sabe, todos os dias eu recebo alguém me manda uma mensagem, um e-mail, me liga perguntando: eu quero trabalhar com ergonomia, o que eu devo estudar? Só que eu percebo que quando a pessoa faz essa pergunta, a expectativa dela de resposta é o seguinte: que curso de final de semana que eu faço para trabalhar com ergonomia? Então, não funciona assim, sabe? Não funciona assim. Existe um planejamento que você tem que fazer, e é sobre isso que eu vou falar agora. Diferente de algumas... Você pode ter algumas escolhas profissionais que você não precisa ter necessariamente uma formação, sabe, de graduação, especialização, mestrado. Eu vou trabalhar com música, tem, né, cursos na própria, sei lá, uma faculdade federal, aí você vai fazer um curso de para ser um músico, mas não necessariamente, de repente você pode seguir a sua vida aí, aprender sozinho, ou fazer um curso mais rápido e ir treinando, praticando. Mesmo assim, vai levar muitos anos para você se tornar um músico, né? Mas não necessariamente tem a parte científica por trás. Agora, na ergonomia, não tem escolha. Se você quer trabalhar com ergonomia, você tem que estudar. Então, quais são as dicas que eu dou? Como dica de graduação, se você ainda não se graduou ou se você pretende fazer uma segunda faculdade, para ergonomia é muito comum você estudar fisioterapia. Eu fiz fisioterapia em 2000. Em 2000 não se falava de fisioterapia do trabalho, não se falava de ergonomia como se fala hoje, mas lendo a ementa, o conteúdo programático do curso, eu vi que tinha muito a ver com movimento, com biomecânica, e eu já tinha tido uma experiência com ergonomia em 95, quando no curso técnico de segurança do trabalho, eram 4 anos na época, eu tive ergonomia, 1 ano de ergonomia, era um médico do trabalho que dava essa disciplina, e naquele momento, sabe, 96, eu decidi que eu ia trabalhar com ergonomia. Então a fisioterapia, ela te dá uma noção muito boa do ser humano, da fisiologia do trabalho, da anatomia, tem psicologia do trabalho no curso, então ela te prepara, assim, para entender as questões do movimento humano. Então é uma graduação muito interessante para quem, de repente, escolher trabalhar com ergonomia. Mas, em contrapartida, a engenharia de produção, engenharia de processo, engenharia industrial, ela te dá uma visão assim de máquina, equipamento, processo, tempos e métodos, organização do trabalho, sabe, gerência, gestão, como você interpretar um gráfico. Quando eu falo interpretar um gráfico, não é saber ler um gráfico, é o que eu faço com as informações, indicadores, trabalhar indicadores. Então eu acabei fazendo engenharia de produção, 5 anos como graduação. Isso, assim, sabe, abriu realmente a minha cabeça para uma outra dimensão da ergonomia. Então, não estou falando que você tem que fazer todas as graduações, escolhe uma. Essas são algumas opções. E uma outra opção que eu vou te dar tem administração. Você pode estudar administração e depois se especializar em ergonomia, sabe? Não estou falando que existe uma regra. Eu estou dizendo aqui as que têm mais familiaridade que você costuma ver, sabe, pessoas que trabalham com ergonomia com esse perfil. E um outro é a psicologia, porque no século XVIII, a Selma está colocando aqui, a enfermagem também dá.
Com certeza, Selma. Enfermagem, eu conheço alguns pessoas que trabalham com ergonomia que fizeram enfermagem. Enfermagem te dá uma noção de administração do negócio, né? Tem muitos enfermeiros que são administradores dentro do hospital. E com certeza também te dá uma boa base. Agora, voltando na psicologia aqui, o que acontece? No século XVIII, na Revolução Industrial e, por exemplo, depois, mais recente, na década de 70, teve o boom da LER, né? Lesões por esforços repetitivos, que agora é DORT, LER-DORT, né? Distúrbio ósseo-muscular relacionado ao trabalho. E aí o que acontece? A doença do século eram as doenças voltadas para atividades repetitivas. Então, se eu tenho uma atividade repetitiva, eu posso ter uma tendinite, uma tenossinovite, uma LER-DORT da vida. Né? Porque LER-DORT não é a doença. LER-DORT é o nome da tenossinovite, porque está relacionado ao trabalho. Da tendinite, porque está relacionado ao trabalho. Mas essas eram as doenças, nas novas doenças da época. Né? E hoje, qual é a doença de hoje? Não são trabalhos repetitivos. São doenças voltadas para a questão cognitiva, doenças mentais, síndrome do pânico, fibromialgia, sabe? Que não tem uma etiologia, assim, não tem uma origem muito bem definida, mas tem a ver com o estresse que nós vivemos, o excesso de informação, muita tecnologia, muita informação, tudo rápido. O trabalho, ele é diferente hoje, a forma como você trabalha. Então, se você, de repente, quer fazer ter uma graduação diferente, ou até uma especialização diferente, a psicologia na área cognitiva da ergonomia é o que tem de mais novo. Assim, eu estive numa jornada internacional de ergonomia da ABERGO, Associação Brasileira de Ergonomia, em São Paulo, faz uns 15, 20 dias, e foi discutido muito isso, que a nova doença, sabe, a nova síndrome, aí a nova boom, falando em ergonomia, em termos de ocupacional, são doenças psicológicas, né, que tem a ver aí com isso que eu falei. Então, se você vai seguir uma carreira profissional, você faz uma graduação e se especializa. E aí, se você quer seguir uma área profissional e acadêmica, ou mais acadêmica, o mestrado e o doutorado é o caminho natural, é o curso natural que você vai ter que seguir. Beleza? Vamos seguindo aqui. Tem bastante gente na sala. Vocês têm mais alguma dúvida? Alguma observação? Outra dúvida que quem está começando, às vezes nem só quem está começando, quem já está na estrada tem, é como fazer. Como eu faço? E aí eu coloquei essa frase aqui, que saber usar uma calculadora 50G não faz de você um engenheiro. Quem não é da engenharia, a calculadora 50G é o sonho de consumo do engenheiro. O cara entra na faculdade de engenharia, tem aquela Cássio tradicional científica, que custa R$15 e nunca acaba a bateria, é indestrutível, cai 20 vezes no chão, nunca quebra. E tem a 50G, né? E a 50G, ela faz o cálculo para você, você escreve, você assiste filme, ela cozinha, ela faz panqueca, ela faz receita, sabe? Mas você saber usar uma calculadora, uma ferramenta, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: você saber usar um estetoscópio não faz de você um enfermeiro, um médico, sabe? Você a profissão, a habilidade, o diferencial do profissional não são as ferramentas que ele sabe utilizar necessariamente, porque uma pessoa de nível técnico, ela aprende como fazer, mas ela não aprende o porquê ela está fazendo, sabe? Ela não aprende a gerenciar o que ela está fazendo, muitas vezes, né? Ela vai aprender na prática, ela vai desenvolver isso, mas a ideia aqui é sobre isso, sabe? O segredo de como ter sucesso na sua carreira, na ergonomia, não está no uso de uma ferramenta ergonômica. Eu escuto muito isso. Pô, eu queria cursos de como usar uma ferramenta ergonômica.
mas o segredo está em como você vai gerenciar os problemas. Como que você vai gerenciar um projeto, como que você vai gerenciar pessoas. É isso que vai te diferenciar, e não somente como usar uma ferramenta, sabe? Quem concorda com o que eu estou falando aí, escreve aí na área de questions. Se você discorda também, escreve aí. Outra pergunta que você deve se fazer: o que eu faço hoje está me levando mais perto ou mais longe do que eu quero? Essa pergunta é pessoal, intransferível. Eu aprendi muito cedo que você não deve delegar o seu futuro profissional para terceiros, para sua mãe, para sua mulher. É óbvio que você tem que ouvir, é óbvio que você tem que escutar as pessoas, levar em consideração, né? Você não pode tomar decisões sozinho, mas a última decisão, o sim do casamento, sabe? Você aceita fulano de tal como seu legítimo esposo, esposa, esse sim só você vai dar. Naquela hora ali, você não tem como virar para trás e falar assim, viu, mãe, eu estou em dúvida aqui. Falo sim ou não? Você entendeu? Então, o André Mestriner está colocando que concordo 100%. Legal, André, bem-vindo aí, obrigado pela sua presença. A Selma colocando corretíssimo. Então, assim, o último sim, todos os sims, já pensou nisso? Você já pensou nisso? Você pode tomar conselho com todo mundo, né? Só que o último sim, a última assinatura do cheque é você que faz. Ninguém vai assinar por você, ninguém vai responder por você. Então, essa pergunta que você tem que fazer, né? Que caminho que você está te levando para o caminho para o lugar que você quer chegar. Outra pergunta: quanto tempo leva? Eu quero trabalhar com ergonomia, né? Eu quero ser dentro da empresa ou como consultor, sei lá. Quanto tempo leva? E isso que eu vou falar não serve só para ergonomia. Se você quer se tornar gerente, se você quer se tornar diretor, tem tudo a ver o que eu vou falar aqui, né? Então, no mínimo, você vai levar 4, 5 anos numa graduação, certo? Você vai lá fazer engenharia, psicologia, enfermagem, educação física, administração, engenharia. Então, no mínimo 4, 5 anos aí. Medicina, 6, 7 anos, 8 anos. Então, vamos pegar por base aí 4 anos. Então, 4 anos. Mais 2 de especialização. Porque na graduação de engenharia, você pode ser qualquer engenheiro, né? Você vai aprender um pouco de cada. Você vai aprender um pouco de elétrica, de mecânica, de civil. Mas se você quiser trabalhar depois com civil, ou se você fez engenharia civil, em algum momento você vai querer trabalhar com cálculo estrutural. Você vai ter que fazer uma especialização em cálculo estrutural. Eu fiz engenharia de produção, mas eu quero trabalhar na área de processo. Eu vou ter que me especializar em Lean Manufacturing, eu vou ter que me especializar em processo. E com a ergonomia não é diferente. Eu fiz fisioterapia e me especializei em fisioterapia do trabalho, para trabalhar em empresas, para trabalhar com ergonomia. Foi essa especialização que eu busquei. Então são mais 2 anos, 6 anos, certo? Aí você vai abrir uma consultoria. 2 anos, por experiência própria, a Ergotrid está indo para 7 anos, né? 2 anos é para você colocar a cabeça para fora d'água. É para você dar aquela respirada. 5 anos, né? Depois de 5 anos, você tem a certeza que você não quebra mais. Isso são estatísticas, dados do Sebrae. Não sou eu que estou falando. Sebrae, quer dizer, eu estou falando por experiência própria e tem embasamento, tem aí um apoio do Sebrae, né? Que faz muitas pesquisas nessa área. 5 anos é para você ter certeza que você não vai mais quebrar. Que você não sabe, que você vai conseguir fazer o que você realmente quer fazer. Então, se você colocar aí, dá mais um tempo de experiência para você se tornar referência, para você, sabe, 10 anos. Então, só de carreira, né? Só na área de saúde e segurança do trabalho, que eu atendo empresas, que eu trabalho, dou palestras, tanto eu quanto o Rodrigo aqui, né? Desde 95, sabe? Mais de 15 anos. Então, só de estágio foram 3 mil horas de estágio. Porque eram 4 anos o curso técnico lá, né? Estou falando do técnico. Então, assim, não tem, sabe? Don't have lunch free. Já ouviu essa frase em inglês? Não tem almoço grátis. Não tem atalho. Para de querer pegar atalho. Para de querer dar um jeitinho de querer acelerar. Vou acelerar, sabe?
Agora, tem como sim você acelerar, eu vou mostrar aqui daqui a pouco, de forma exponencial, aproveitando a experiência de pessoas que têm mais tempo na estrada do que você. Participando de congressos, participando de lendo muito, leia, né? Participando de palestras, participando de cursos, aí você consegue acelerar realmente. Né? Beleza? Quem assistiu o Lobo do Wall Street aí? Quem assistiu? Dá para ficar rico? Essa é outra pergunta, né? Eu vou montar uma consultoria de análise de ergonomia, eu vou trabalhar com processo, vou trabalhar com engenharia, e aí a pergunta, né? Dá para eu ficar rico? Então, se você quer ficar rico, a minha recomendação, a minha sugestão é que você parta para outra. Se você for o filé, né, o fisioterapeuta lá que tratou do Romário, do Ronaldinho Fenômeno, talvez você fique rico, né? Se você fizer engenharia espacial, é Marcos Ponte lá o nome do astronauta lá, né? Talvez você fique rico. Uma carreira executiva, você vira um alto executivo aí, agora, ou se você for um Neymar da vida, né? Agora, a riqueza não tem a ver com quanto você ganha, sabe? Eu ganho 1 milhão, então eu sou rico. Tem a ver com como você gerencia o seu dinheiro. O que você faz. Você viu que o Eike Batista lá quebrou. Então, você ganha, mas como que você está gastando e gerenciando o seu dinheiro? E o Rodrigo aqui, que é o meu sócio, que trabalha, né, que é dono da Ergotrade aqui comigo e tal, ele costumava definir riqueza da seguinte forma: você é rico se você tiver o mesmo padrão, estilo de vida que você tem hoje, sem trabalhar. Simples. Então, você não precisa ter uma Ferrari. Se você tem aí o teu carro popular, né, você tem o seu Sandero aí, e você almoça de final de semana você almoça fora, e você tem uma TV a cabo, e você tem uma casa confortável. Se você tiver esse mesmo padrão de vida sem trabalhar, você é rico. Simples assim, né? Então, riqueza tem várias formas de você enxergar a riqueza, né? Mas muitas pessoas escolhem. Você não deve. O que eu quero dizer, a mensagem que eu quero passar aqui é o seguinte: você não deve estabelecer todas as suas metas, objetivos. Sua carreira não pode ser baseada em dinheiro. Não pode ser baseada em dinheiro. Durante 2 anos da consultoria, praticamente eu pagava para trabalhar, literalmente. Era uma conta só. Não tinha conta da empresa, né? O que é um erro também, quando você está começando. Mas não tem escolha, cara. Você tem que colocar do teu bolso. Você tem que investir. Vende teu carro e investe na empresa, sabe? Você está começando uma empresa para fazer bolo. Minha irmã está começando uma empresa de fazer bolo, entregar bolo. Ela simplesmente destruiu a cozinha dela e tem um forno industrial na cozinha do apartamento dela. Já era, não tem mais cozinha. Comece pequeno, pense grande e cresça rápido. Nós, na Ergotrade, nós fomos ter escritório físico, sabe, há 1 ano, 2 anos. Não, era home office, trabalha na sua casa. Quando o quarto não der mais, vai para a sala. Na sala não der mais, aí você vai abrir um escritório físico. Né? E o grande erro das pessoas é querer começar grande, com secretário, com escritório. Qual que é a primeira coisa que você tem que ter quando você monta uma empresa? Cliente. Se você não tiver cliente, você quebrou. Se tiver ninguém para comprar bolo lá da minha irmã, quebrou o negócio. Né? A Ergotrade tinha que ter cliente. Então, cara, computador você usa lan house, celular você usa pré-pago. Você precisa de cliente, e para ter cliente você precisa resolver um problema, sabe? Não querer resolver tudo e fazer tudo. Mas isso é assunto para um outro web seminário, né? Sobre empresas e tudo mais. Selma está colocando aqui, levar em conta o atual cenário econômico também, isso influencia totalmente no investimento inicial e como e quando será esse retorno. Então, Selma, eu concordo até a página 2, porque quando eu decidi sair do modelo CLT, decidi sair da empresa para abrir uma consultoria, foi em 2008 ou 2009. Foi no pico da crise mundial. Se você pegar um gráfico de PIB dos últimos 10 anos, você vai ver que
a economia mundial estava quase que linear, né, o gráfico, a reta estava quase que linear, e em 2008, 2009 caía, despencava para baixo, igual o eletrocardiograma, dava aquela queda brusca, porque foi no auge da crise. Só que eu havia me preparado há 3 anos para abrir a consultoria, há 3 anos, e pensando inclusive numa possível crise de mercado. Então, Selma, eu acredito que você não deve fazer o seu planejamento levando em conta o cenário atual. Você deve fazer o planejamento para daqui 3 anos. Se você pensa em abrir uma empresa hoje, você não pode fazer o planejamento atual, você tem que planejar daqui 3 anos. E prevendo todas as situações, caóticas ou não. E aí você tem que fazer acontecer, porque você vai montar planos de contingência, você vai montar estratégias que não vai dar errado. Esse negócio de plano A, B, C é relativo. Você tem que ter o plano A bem feito. Não tem plano B, não tem volta. Sabe? Eu não vou voltar para uma carreira dentro de uma empresa, porque o que eu planejei na consultoria é isso. Não tem volta. Queima os seus barcos. Tu conhece essa história? Gregos, italianos, sei lá quem, soldados chegaram lá na ilha e desceram, eles iam invadir, eles iam, sei lá, criar uma comunidade naquela ilha, e o general falou, queimem os barcos. Como assim? Não tem volta. Não dá para eu pegar o barquinho e voltar. Então, planeje de forma estratégica, olhando para frente e a médio e longo prazo. Não tem planejamento de 6 meses, entendeu? Beleza, pessoal? Legal a sua contribuição aí, Selma. Então, para quem está começando, qual que é a base da ergonomia? Eu falo aqui para quem está começando, mas se você já tem uma certa experiência na área, você pode ter algumas deficiências em alguns itens desses que eu vou falar. A ergonomia em si, ela não é uma ciência. Né? A ergonomia em si, ela não é uma por si só, né? Ela é isolada, ela se faz de outras ciências e disciplinas. Então, o que é a ergonomia? Ela usa da fisiologia do trabalho, da anatomia, da biomecânica, da antropometria, da parte cognitiva, das metodologias, das ferramentas. Então, é assim que é formada a base da ergonomia. Essas disciplinas que eu coloquei aqui na tela faz pelo menos desde 2003 que eu dou aula. Desde 2003 para cursos técnicos. Atualmente eu dou aula para 5 universidades diferentes. Então, tem o Senac, tem a Pitágoras, tem a Anguera, tem a Unicastelo. Eu dou aula pela Sebracorp também. E tem uma sexta aí, quinta, sexta surgindo, que eu dou aula para especialização em segurança do trabalho e medicina do trabalho e para fisioterapeuta do trabalho. E 10 anos para cursos técnicos, né? E a base, a ementa de qualquer curso de ergonomia passa por essas disciplinas que eu estou mostrando aqui. Então, começa com definições e conceitos, a parte de história, de ergonomia, os tipos de ergonomia. Aí evolui para a fisiologia do trabalho estático, dinâmico, a parte de noções de anatomia. A biomecânica ocupacional é uma das bases, assim, sabe? Super importante na ergonomia. Entender a biomecânica, as forças, os vetores, momento, trabalho, torque, como que funciona, força de cisalhamento no disco, você tem que entender de biomecânica. Noções de antropometria, posto de trabalho, projeto, medidas, arranjo físico. Ergonomia cognitiva, como eu disse, né? Interface homem-máquina, como que funciona a interação, como que o trabalhador recebe a informação, processa essa informação e responde, input, output, é extremamente importante. Metodologias e organização do trabalho, já mais para frente, né? E análise de imagens, fotos, filmes, como que você utiliza isso, fotogrametria. A Selma está colocando aqui, deu uns cortes durante a sua resposta, discutimos isso em outro seminário, legal. Então, agora eu quero falar para quem já está na estrada. Então, tem um monte de gente aqui na sala que eu tenho certeza que tem bastante experiência assim, na área, que já está há muito tempo, que de repente tem visões diferentes do que eu estou falando aqui, né?
Mas tem dúvidas também, sabe? Quem conhece o Mestre Yoda aí do Star Wars, né? Tem essa frase aqui que eu coloquei, tem tudo a ver, sabe? Fazer ou não fazer, não existe tentar. Para quem já está na área, para quem já tem experiência, você não tem escolha, sabe? Você tem que achar uma saída. Então imagina você tem uma consultoria, você está numa empresa. Eu não quero dizer que você tenha que fazer sozinho, assinar ou fazer coisa que você não sabe. Não é isso. Então não faça. Fazer ou não fazer. O que não dá é para tentar. Então imagina que você tem uma consultoria, uma grande empresa aí te chama esses dias. Uma empresa que já é nosso cliente, sabe? Tipo de entretenimento, uma grande empresa. Olha, a gente precisa que você faça uma avaliação, um estudo ergonômico de fadiga e envolvendo estresse numa área de shows determinada da nossa empresa, do nosso negócio. Então, nesse momento, você já ouviu aquela frase, né? Cadê a polícia? Chama a polícia e você é a polícia? Então, nesse momento, não tem escolha. Se você falar, eu vou tentar fazer o trabalho, vou te passar um orçamento, é o seguinte, ó, o orçamento é se eu conseguir realizar o trabalho e se não der certo. Você paga minhas horas lá porque não deu certo, beleza? Não é assim que funciona. Então, quando você já tem experiência, quando você já está na área, na estrada, ou você faz ou você não faz, sabe? Não tem, eu vou tentar. E aí, as dúvidas de quem já está na estrada, fala aí se não tem a ver o que eu vou falar agora. Eu estou no caminho certo, sabe? O caminho que eu escolhi me trouxe aonde eu quero chegar, onde eu queria estar, ou eu ainda quero chegar em outro lugar. Eu estou no caminho certo? Eu vou para a esquerda ou eu vou para a direita? Como que você resolve isso? Quais são as dicas que eu vou dar agora para quem já está na estrada, para quem já tem um certo tempo de experiência e para quem passa por essa dúvida? Porque eu passo por essas dúvidas e eu tenho que rever, eu tenho que estar todo dia me questionando, né? E como que eu resolvo isso? Participando de congressos. Qual foi o último congresso que você foi? Qual foi a última jornada que você foi? O simpósio? De qual grupo de especialistas você participa? Sabe, no LinkedIn tem grupos de especialistas lá. Você participa desses grupos? Você sabe o que está rolando, as atualizações? Você usa o Twitter para acompanhar a Fundacentro, para acompanhar o Ministério do Trabalho, para acompanhar o NIOSH lá, Instituto Internacional de Saúde e Segurança Ocupacional dos Estados Unidos? Você lê blogs de especialistas? Você conversa com alguém mais experiente que você sobre o seu assunto? Você compara e confirma o que você está fazendo, se está correto? Ou você faz a mesma coisa há 20 anos e acha que nada mudou? Sabe? Nada mudou. Na área de saúde, diz aí, quantos protocolos mudam? RCP, reanimação lá, né? Quantas respirações e quantas massagens eu faço? Todo ano muda, sabe? Comer sal é bom, comer sal é ruim, comer ovo é bom, comer ovo mata. Tudo muda, as coisas mudam. Você precisa se atualizar o tempo todo. Estou falando besteira? Escreve aí se eu estou falando besteira. Vocês têm alguma outra dica para quem tem dúvidas, né? Para se manter aí antenado. Uma outra dúvida que pode surgir: existe uma maneira melhor de fazer o que eu faço? Não tenha verdades absolutas. Não tenha verdades absolutas. Eu converso com profissionais, assim, às vezes de 20 anos, sabe, que a forma dele avaliar determinada atividade na ergonomia, como que você avalia levantamento manual de carga? Cara, mudou. Não é assim que funciona, sabe? A verdade é que a gente se acostuma a ser o rei da cocada preta. Fala aí se você às vezes não se sente o rei da cocada preta. Porque você é professor, você trabalha com ergonomia, com segurança do trabalho, com saúde ocupacional, e os seus alunos sabem menos que você. E aí você se sente o rei da cocada preta. Você, na sua cidade, aí você é referência. As pessoas te contratam, você dá palestra, as pessoas confiam no que você fala, na sua empresa. Então é muito comum, sabe? É do ser humano isso. Você não tem pontos de vista diferentes do seu. E aí passa a imagem de que você está certo, que a forma como você faz é aquela.
A Selma está dizendo aqui que o RCP muda a cada 5 anos. Não foi literalmente, Selma, que eu disse. O que eu quero dizer é que na área de saúde, principalmente, na área de engenharia, as coisas mudam, as pesquisas evoluem, sabe? Tem um americano estudando agora sobre a importância do processo de fotossíntese. Tem pesquisa para tudo, principalmente mais lá fora, né? Olha lá, a Selma está colocando aqui, esse ano o protocolo baseado na American Heart vai atualizar novamente. É isso que eu estou falando, muda 5 anos, mas daqui a pouco é de 2 em 2 anos. As coisas são muito dinâmicas, né? Então, seguindo aqui, né? A outra pergunta que você pode fazer, você que já está na área aí, ainda dá tempo de mudar para melhor a maneira como eu faço as coisas? Você mudar. Quando eu fiz as grandes mudanças que eu fiz, eu tinha 25 anos, 20 anos, 30 anos, e você vai se aproximando dos 40, 50 anos, cara, você tem que ser tiro certo, você não tem mais cartucho para queimar. Os seus erros, você não tem tanta chance para erro, né? Então, sabe, essa frase do Einstein aqui, ó, nós não podemos resolver os problemas com as coisas que nós utilizamos para criá-los, né? Então, sempre existem maneiras de fazer melhor, mais rápido, mais eficiente, e é isso que você tem que buscar. E uma das formas de você fazer isso, é você crescer de forma exponencial. Então, como que é crescer de forma exponencial? Quem descobriu o avião? Escreve aí na área de question. Quem que é o pai da aviação aí, né? Então, para os brasileiros, foi o Santos Dumont, né? E aí tem um pessoal que defende, tem uma briga, Guga aí, né? O inventor do avião, tem uma briga com os irmãos Wright, né? E qual que é o lance da história aí desses caras? O André colocou aqui, com certeza que não foi Santos Dumont. Brasileiro, né, André? Pô, não é tanta certeza assim, né? A Mariana Santos Dumont, o André tá rindo aqui. Na verdade, o que aconteceu? Existiam estudos, é muita pretensão achar que uma pessoa só estava estudando sobre isso, né? Santos Dumont estava estudando lá no cantinho dele sobre aviação, sobre um protótipo de uma máquina que voasse, e os irmãos Wright lá, os dois pangaré, também estavam estudando. A diferença é o seguinte, que Santos Dumont, ele publicava todas as descobertas dele. Todas as descobertas que ele tinha, ele publicava em artigos, ele escrevia sobre, ele compartilhava o conhecimento dele. E os irmãos Wright, pelo contrário, eles não compartilhavam nada. Então, o que acontece? Os dois estavam evoluindo, não se sabe quem estava na frente, parece que Santos Dumont já havia tentado e não tinha tido sucesso. Agora, quem realmente alavancou e quem realmente deu o salto e conseguiu realizar com sucesso o primeiro voo foram os irmãos Wright. Mas a partir dos estudos de Santos Dumont, eu quero dizer o seguinte, faltava uma informação específica, sabe, que ia fazer a coisa acontecer e que os irmãos Wright não tinham, mas o Santos Dumont tinha. E as outras informações que os irmãos Wright tinham, o Santos Dumont não tinha. Então, a partir do momento que os irmãos Wright pegaram aquele ponto da curva do Santos Dumont, o crescimento passa a ser exponencial. Então, olha esse gráfico aqui. Eu tenho essa reta preta, essa reta, né, linear, uma reta, tem que ser linear, né, mas o gráfico linear aqui, o crescimento linear, apesar que falam que toda reta é uma curva, né, no infinito, tem essa definição também, então cuidado com as certezas. Uma reta não é uma reta, é uma curva. Mas pega a projeção, o crescimento linear aqui na capitalização simples. Os irmãos Wright, eles estavam vindo aqui, ó, e o Santos Dumont estava lá embaixo. Ou o Santos Dumont estava vindo linear e os irmãos Wright são os vermelhos aqui, o traço vermelho pontilhado, né? Aí os irmãos Wright são os vermelhos e o Santos Dumont o preto aqui. E aí os irmãos Wright estavam atrás do Santos Dumont. Estava indo, estava tendo um crescimento, mas o Santos Dumont estava na frente. Aí na intersecção, na união, no ponto exato de cruzamento do vermelho com o preto aqui, os irmãos Wright pegaram uma informação
que a partir desse momento, o crescimento dos irmãos Wright não continuou com o Santos Dumont, não continuou linear. Ele foi exponencial, ele se multiplicou, sabe, 4, 5, 6, 10 vezes mais. E aí, ó, decolou, literalmente, né, sem trocadilho aqui. E o que eu quero dizer? O Santos Dumont, talvez, com certeza, ele ia continuar crescendo linearmente. No tempo dele, ele ia chegar lá na frente, ele ia alcançar o resultado. Só que, como ele não tinha o material, como ele não tinha acesso às informações dos irmãos Wright, ele partiu sozinho, ele seguiu sozinho a vida dele. Agora, quando você pega a experiência de uma outra pessoa, como a outra pessoa faz, um ponto de vista diferente, seu crescimento passa a ser exponencial. Você pode ter certeza, a tecnologia não cresce linearmente. O grande gargalo da tecnologia é a bateria, né? Então, por que não tem um Homem de Ferro? Porque não tem bateria. Todo o resto existe. Aço espacial existe, o Jarvis, lá, o computador inteligente existe, tudo existe, mas não tem bateria. Só que o crescimento tecnológico é exponencial. Vai alguém descobrir, algum momento, aonde que a coisa travou, que tipo de material que é utilizado na bateria, sabe? Como que é a captação do solar, de energia, e um metal diferente vai fazer com que, bum, descubram uma bateria que dura 1 ano. Então é assim que funciona. Então, você que já tem uma certa experiência, procure ler artigos, procure ler textos, procure conhecer trabalhos, procure conversar com pessoas que fazem o que você faz, que de repente tem uma informação que você não tem, e aí você vai crescer de forma exponencial. Beleza, pessoal? Quem concorda aí com o que eu estou falando? Então, para quem precisa se aprofundar, aonde você pode buscar informações? Esses temas que eu estou colocando aqui, ele tem muito mais a ver com gestão do que com execução. Tem muito mais a ver com o porquê fazer do que como fazer. As pessoas se preocupam muito o porquê, como fazer, como eu faço, como que eu faço, né? Não, mas por que você está fazendo? Onde você quer chegar, né? Então, para quem precisa se aprofundar, um curso de ergonomia, ele teria esse formato, sabe? A Ergo Trade School vai partir para esse caminho de formação completa em ergonomia, passando por aquelas matérias básicas e se aprofundando nessas que eu estou mostrando para vocês. Para as pessoas que querem ser um assessor dentro da empresa, ou que já são especialistas, ou que estão se especializando, terem essa opção de ter uma visão diferente das coisas, para crescer de forma exponencial. Então, para quem precisa se aprofundar, você precisa conhecer de organização do trabalho. Organização do trabalho tem a ver com gestão de pessoas, liderança, tem a ver com organograma, tem a ver com fluxograma, tem a ver com como a pessoa faz o arranjo físico, o treinamento, a capacitação, e é muito importante. Um dos itens básicos assim da NR17 que você tem que avaliar na ergonomia é a organização do trabalho, e é onde as pessoas mais pecam. As pessoas se preocupam com ferramenta, quer ficar preenchendo ferramenta, as pessoas se preocupam com biomecânica, com postura e esquecem a organização do trabalho. Aí sim entra as ferramentas ergonômicas. Como que eu avalio a ferramenta ergonômica? Você tem, sabe, 40 tipos de ferramentas diferentes. Não é Suzane Rogers para tudo, sabe? Como que eu avalio empurrar e puxar um carrinho? Como que eu avalio membro superior? Como que eu avalio coluna? Tem uma ferramenta, um remédio para cada doença. Você tem que conhecer a melhor ferramenta. Eu sempre dou o seguinte exemplo. Quem trabalha com segurança do trabalho aí na sala? Quem já fez curso de bombeiro civil, bombeiro industrial, brigada, né? Você pode usar um extintor de PQS, um extintor de pó químico seco. Você pode usar num painel elétrico. Coloca aí na área de questions quem já fez brigada de incêndio, quem... Selma é brigadista, bombeiro, sei lá, Selma. Coloca aí. Você pode usar um PQS, um pó químico seco, um extintor de pó num painel elétrico? Poder você pode, né? Você vai detonar o painel elétrico. Depois ele vai querer te matar. Porque o ideal não seria você interromper a fonte de energia elétrica que está mantendo o fogo ali, o princípio, e usar um CO2 que pode até danificar as placas e tal, mas
A Verônica está colocando engenheira de segurança do trabalho. Legal, Verônica. Aproveita, pessoal, coloca a formação de vocês, quem está participando do curso. Tem a Verônica, que é engenheira de segurança do trabalho. Quem mais? Coloca as formações aí para eu ler para o pessoal aqui. Então, assim, não é o ideal. Líquido inflamável, eu deveria usar pó químico seco. Se eu usar o CO2, vai dispersar, eu vou gastar muito mais tempo, eu não vou conseguir apagar. Então, ferramenta ergonômica é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você usar uma ferramenta ergonômica, você pode usar para avaliar mão, punho, Suzane Rogers? Posso. Mas você está usando errado. O Murigarg, o Okra, é muito mais assertivo, né? Te dá uma resposta muito mais precisa. Coloca aí a formação de vocês para eu conhecer um pouquinho do perfil, saber aí o que vocês fazem, né? Análise ergonômica do trabalho, propriamente dito, o método, como que eu analiso, como que eu desenho, como que eu faço análise de processo, entrevista, filmagem, aplico a ferramenta, como que eu faço a eleição da melhor ferramenta. Então, análise ergonômica tem a ver com plano de ação, como que eu recomendo, eu escrevo um plano de ação. Então, como eu disse, nosso plano virão surpresas mais para frente da Ergo Trade School aí, de repente ter um curso amplo. Então, escrevam inclusive aí se vocês gostariam de fazer um curso de ergonomia do método Ergotríade. Se vocês gostariam de conhecer assim como a gente faz, né, a ergonomia assim na forma assim mais profunda do que a gente faz. Legislação, não tem como fugir, tem as normas, as leis, as ISOs da vida, que envolvem ergonomia. Estudos ergonômicos são estudos mais aprofundados. Eu separo a análise ergonômica de estudo ergonômico. Análise ergonômica é analisar o macro, é você analisar a fábrica toda, é você levantar todas as questões, e aí depois você puxa a lupa para um determinado posto onde você identificou um problema lá, de logística, de embalagem. Então vamos fazer um estudo ergonômico para determinar diferentes pesos, para diferentes alturas, prateleiras e etc. Né? Análise de processo, então envolve tempos e métodos, tempo padrão, padronização de trabalho. Então tem que tomar muito cuidado quando você fala em padronizar trabalho, porque as pessoas não são padronizadas. As pessoas não são iguais. Então Taylor, sabe, em 1900 bolinha, trabalhava padronização e comparando pessoas e criando padrões. Então, cuidado com isso. Né? Formação de times de ergonomia, de comitês, de auditorias, isso tudo forma a gestão da ergonomia. Então, esse é o grande diferencial. Se você já está na área, se você já é um especialista em ergonomia, se você fez até mestrado em ergonomia, se você pretende fazer, é aqui que você vai se diferenciar. Né? E com estudos de caso. Harvard, como que funciona? Todas as aulas são baseadas em casos reais, em fatos reais. O professor dá um problema de uma empresa familiar que o marido brigou com a esposa e os alunos têm que resolver. Você está fazendo um curso em Harvard de gestão de pessoas? Então resolve aí, cara. Esse é um caso prático. É assim que você... É isso que você vai encontrar no dia a dia. Fala aí se não é assim. Sabe, não são coisas que não tem nada a ver com o seu dia a dia. Então, falando um pouco assim das aulas da Ergo Trade School, você vai encontrar aulas que tem a ver com isso, sabe? Que vai te fazer crescer de forma exponencial, que vai te dar referências diferentes sobre as mesmas coisas. O que você faz, você vai passar a ver de forma diferente. E tem estudos de caso. Então, você vai entrar no ambiente de aula, vai escolher a aula que você quer estudar hoje, que vai te resolver um problema hoje, e depois você vai ter exercícios para fazer, você vai ter gabarito, você vai ter um canal de comunicação, um fórum, um chat exclusivo dos alunos para tirar suas dúvidas das aulas. E um estudo de caso como esse daqui, ó, que eu vou explicar, sabe, passo a passo, qual é a problemática, qual que é o cenário atual, o que esse arranjo físico tem, quais são as características dele, e depois eu vou relacionar os problemas, as resoluções, o plano de ação, ele vai ser totalmente associando a teoria com a prática, sabe? Então tem que ser super assertivo, tem que ser super preciso, tem que ser matador assim, no seu plano de ação, da sua análise ergonômica. Então, ó, traga a prateleira do nível 2, que é o destino do levantamento, mais próximo do trabalhador.
né? Aumente a altura da prateleira 1, elevando a distância vertical. Reduza a altura da prateleira 2, do nível 2. Promova um sistema de rodízio, elevando o fator da frequência de levantamento e duração contínua da atividade. Então, a gente vai explicar passo a passo como você associa uma coisa com a outra. Beleza? Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Vamos colocando as questões, se vocês têm alguma dúvida aí, né? Estamos caminhando aí do meio para o fim. Bom, agora eu vou começar a entrar um pouquinho mais, apresentar para vocês sobre a Ergo Trade School, a plataforma, como você estuda. E aí vem uma questão, sabe? Nós temos muito bem definido quem são os alunos da Ergo Trade School, para que problema que a Ergo Trade School resolve. Então, tem muito curso que vende tudo para todo mundo. E aí não tem como funcionar tudo para todo mundo, né? Então, eu desenhei essa pirâmide aqui para ilustrar, dando exemplos de cursos que resolvem problemas específicos, né? Então, se você é um técnico de segurança do trabalho, um cipeiro, um gerente, um administrador, um fisioterapeuta, um enfermeiro, um psicólogo, um educador físico, sabe, um engenheiro, não necessariamente você teve alguma especialização em ergonomia, não necessariamente você se aprofundou em ergonomia, você sabe o que é ergonomia, você tem lá problemas de ergonomia no seu ambiente de trabalho, você é um coordenador, um gerente, um supervisor, e você, de repente, pode ser um assessor, um conselheiro dentro da empresa. Então, você tem um web seminário aqui, onde fala o que todo gerente precisa saber sobre análise ergonômica do trabalho. Tudo que você precisa saber sobre levantamento manual de carga. Ou você tem um pacote aqui, de 3 cursos juntos aqui, ó. Gestão de ergonomia que toda empresa pode fazer, planejamento estratégico e como montar uma agenda. Tenho 3 cursos num pacote. Então, é essa forma que você poderia estudar, com assuntos que têm a ver com o seu dia a dia. Você não é da área, sabe? Então, você poderia começar com essas aulas, que já estão lá na Ergo Trade School, na plataforma. Ou se você é um médico do trabalho, um fisioterapeuta do trabalho, um perito do trabalho, um engenheiro de segurança, um enfermeiro do trabalho, um psicólogo do trabalho, você já tem uma experiência a mais, você já é um aprofundamento, você já teve a disciplina de ergonomia, na própria graduação hoje já tem, na engenharia, na fisioterapia, você tem a matéria, disciplina de ergonomia, mas quando você faz uma especialização, você tem um contato mais próximo e aí você pode utilizar de outras formas. Como que eu faço o cálculo daquele exercício que eu acabei de mostrar, do NIOSH? Simples ou composto para vários níveis. Como que eu calculo levantamento manual de carga? Sabe? Quais são os erros que eu tenho que evitar? Como que eu vou gerenciar tudo isso? Que metodologia que eu posso utilizar? Então essas são algumas aulas aqui que você poderia utilizar, além dessas de baixo também. Porque a ideia é o seguinte, de baixo aqui na base da pirâmide, poderia usar as aulas de cima, né? E o de cima também poderia usar todas essas aulas aqui, mas são exemplos que eu estou dando prático de problemas assim que resolve, né? Agora, se você é um ergonomista, mais uma vez, né, uma pessoa que trabalha com ergonomia, você pode ter esses cursos, como treinar, como está sendo feito os seus treinamentos, você compara, como montar um time de ergonomia, um comitê, um coergo. Então você tem essas aulas. Se você partiu para o mestrado, doutorado, você é PhD num assunto, legal, você pode usar um mentoring. A gente pode conversar aí numa linha direta, sessões para resolver problemas específicos de coisas que você trabalha, que você estuda, né? Então, o formato das aulas são aproximadamente aí de 1 a 2 horas de aula. Então, se você entrar para a escola hoje, você tem no mínimo 8 horas de estudo por mês, sabe? Parece pouco, mas não é, porque é super dedicado para um problema que você está passando na sua empresa aí. Então a ideia é o seguinte, você assiste 2 horas de aula, você vai ter mais pelo menos 2 horas para se dedicar a exercícios e atividades extras, no chat, né, pesquisando e tal, os artigos relacionados, os e-books que a gente escreve. A ideia é ter um e-book para cada aula, e no total
depois você vai aplicar isso na sua empresa. Então, se você estudou sobre rodízio, se você estudou sobre integração de ergonomia, como implantar a integração de ergonomia, você fechou o seu estudo, você vai implantar. Então, acaba sendo mais horas ainda. E aí, tem uma fixação, assim, incrível. Sabe? Você vai aprender de forma como você nunca aprendeu antes. Porque você vai ter contato com coisas que você precisa resolver hoje e você vai poder praticar isso hoje, sabe? Então agora eu vou entrar dentro do site para mostrar para vocês. A ideia aqui era fazer um open house. Open house e apresentar para vocês como que funciona o site, né? Então é ao vivo aqui. Espero que funcione tudo bem, dê tudo certo aqui, mas a ideia é mostrar para vocês o site, como que funciona. Eu já estou logado, então esse é o site da Ergotríade, para quem não conhece, né? Então, de cara, você tem o blog, está aqui o blog, são mais de 100 artigos sobre ergonomia, os 10 mandamentos da ergonomia para levantar e manusear cargas, os 7 desperdícios de um Lean Thinking, pensamento enxuto, no sistema Toyota de produção, sabe? O que tem a ver com a ergonomia, agenda para a gestão da análise ergonômica, parte 1. Tem até alguns assuntos aqui, tipo, de empreendedorismo, né? O Monge Empreendedor, uma experiência que eu tive aí no mosteiro budista. Ergonomia em home office, ergonomia e tecnologia. Então, eu convido você... A ideia aqui não é jabá por jabá, sabe? Não é vender curso por vender. A Ergotríade, ela nasceu... eu não fiz a apresentação da empresa, porque eu não e a minha apresentação, sabe? Eu tenho 2 metros, eu tenho olho azul, eu torço pro Corinthians, você tem que me amar. Não é para falar da gente, sabe? O Rodrigo tem um filho incrível, luta jiu-jitsu, sabe? Não é para falar da gente. A ideia aqui é falar de coisas que tem a ver com vocês, que podem te ajudar no dia a dia, né? Então, a Ergotríade, ela nasceu como um blog. Então, quando foi criado o blog, praticamente não existia blog, as pessoas não acessavam blog era um negócio meio, sabe, para diário, né, para jornalista. E aí eu já dava aula na época e queria se comunicar com os alunos, queria tirar a dúvida deles, queria poder trocar informações, compartilhar. E essa é a ideia, essa é a alma e que nunca vai perder da Ergotríade, é compartilhar, sabe, é o seu Santos Dumont. A gente pode não descobrir o avião, mas a gente vai contribuir para a descoberta do avião e a nossa ideia é sempre compartilhar o que a gente sabe para poder aprender. Quem transfere o que sabe, aprende o que ensina, e é assim que a gente acredita, né? Então, se você não for comprar nada da Ergotríade, não for ser um aluno da Ergotríade, não tem problema, entra aqui, você vai encontrar e-book, você vai encontrar muito material gratuitamente aqui, sabe? Os próprios web seminários sempre vão existir os gratuitos, vão ter os pagos. Então aqui você tem o site, o blog e tal, e aí se você é um aluno da Ergotríade School, você vai vir aqui em School, área do assinante. Antes disso, você vai clicar aqui, vai ter o login e senha, você vai colocar o teu login e senha. Então, a partir do momento que você se tornou um aluno da Ergotríade School, você recebe um login e senha e você acessa a área do assinante, que é essa área que eu estou mostrando aqui. Olha que legal, área do assinante, os primeiros passos, como utilizar o conteúdo disponível. Então tem um texto aqui que a gente preparou para dar as boas-vindas para você. Você vai receber um e-mail de boas-vindas. Assim que você se tornar aluno, você recebe um e-book com tutorial de como utilizar, dicas, como que você utiliza cada aula. Sabe, super legal o e-book. Você vai receber, além do seu login e senha, um e-mail de boas-vindas. Seja bem-vindo ao Ergotríade School, com todas as dicas, como que você pode utilizar e potencializar os seus estudos. E aí que na área do aluno, você tem os eventos, você tem os as aulas, tá vendo? Ó? Então, o Scrum, né, que fala sobre gerenciamento de ações. Você tem web seminários sobre rodízio, tá vendo? Ó? Agenda,
7 erros, tudo que um gerente precisa saber, planejamento estratégico no Canvas, o NIOSH simples e composto, olha só, time de ergonomia, como falar em público, sabe, dicas para você fazer apresentações, olha só quantas aulas já disponíveis para vocês. Então, você vai chegar aqui, a plataforma é super funcional, você clica aqui na aula, você pode assistir as aulas direto do seu smartphone, do seu tablet, do seu computador, na sua casa, na hora que você quiser, sabe? E no seu ritmo. Então você veio aqui, você clicou, pode colocar em tela cheia aqui e assistir em tela cheia o web seminário. E depois você, assistindo aqui, você pode tirar suas dúvidas, você pode participar aí. Dependendo do horário que você estiver assistindo aí, ó. Seminário. Tá vendo que legal? Iniciando mais um web seminário da Ergotríade. Lembrando que esse web seminário está sendo gravado. Esse aqui, 54 minutos ó, de aula, falando sobre rodízio. Tá vendo? Legal, pessoal? Então, tá aí os web seminários como você assiste. Aqui estão as principais ferramentas e para que eu uso. Método Suzano Rogers, eu avalio fadiga envolvendo diferentes grupos musculares. O REBA é para avaliação rápida do corpo inteiro. O Murigarg é para avaliação de membro superior. Design Goals, avaliação de levantamento, abaixamento, tal, equação de NIOSH, tem o formulário inteiro aqui, como que funciona. A gente vai subir até uma planilha de Excel aqui para calcular. Então, a ideia é essa, você ter as ferramentas, checklists, você tem planilhas prontas. Então, o cálculo que eu queria que vocês fizessem, né, é isso aqui. Quanto custa essas ferramentas aqui, né? Ter acesso a todos esses formulários, esses checklists, essas planilhas, artigos técnicos. Então, tem um compilado de artigos científicos, técnicos. Fala Ergo, são mais de, sei lá, 20 Fala Ergos, totalmente editáveis, em PowerPoint, para você colocar sua marca, para você colocar o teu nome, para você fazer os DDS, os diálogos diários de segurança, né? No caso, diálogos diários de ergonomia ou diálogos semanais de ergonomia. Então, você vai ter acesso. Resenhas de livros. Então, os principais livros de ergonomia, os livros em inglês. Para vocês terem uma ideia, um livro de ergonomia chega a custar R$700. O último livro que eu comprei de ergonomia, semana passada, eu paguei em promoção na Amazon, digital, no e-book, no Kindle. Eu leio no Kindle, foi R$350, para vocês terem ideia, né? Então a gente faz uns resumos, disponibiliza os títulos aqui para vocês dos livros, e-books exclusivos, escritos pela Ergotríade, nós mesmos que escrevemos esses e-books, vão estar disponíveis aqui para você. O Mentoring 1 a 1, Mentoring 1 a 1 é o seguinte, você, assinante da Ergotríade School, você tem uma sessão de mentoring de 1 hora, que você não vai tirar dúvidas da aula, porque dúvidas da aula você vai tirar no fórum, no chat, lá no grupo, né, da Ergotríade School. Aqui é para tirar dúvidas do seu trabalho, assim, sabe? Super focado naquilo que você faz. Junta lá 10 dúvidas que você tem de como você faz, manda essas dúvidas por e-mail, eu vou avaliar. Se eu disser, olha, legal, eu posso te ajudar, te dou uma resposta, a gente agenda um horário via Skype e a gente conversa. Se você vier para Jundiaí aqui, a gente conversa pessoalmente, sabe? E esse é o Mentoring 1 a 1. Aí você tem desconto de 50% se você precisar comprar mais horas de aula particular, de consultoria, sabe? Eu quero implantar um sistema de análise ergonômica, de estudo ergonômico, de fadiga aqui na empresa que eu atuo. Eu sou um consultor, eu não vou roubar teu cliente, eu não vou pegar, sabe... Não, você vai pagar determinadas horas que você precisa para esse projeto e eu vou te ajudar a fazer, sabe? Você vai entregar para o cliente lá e eu vou te ajudar a fazer. Ou você é um gestor numa empresa, você precisa resolver um problema pontual aí e você pode contratar essas horas de mentoring. O aluno da Ergotríade School tem desconto em cursos presenciais. Então, o próximo curso que eu convido todos vocês que estão participando desse web seminário,
a me encontrar lá, a conversar comigo, com o Rodrigo pessoalmente, a tomar um café com a gente lá, é o curso de assistente para gerente de ergonomia. Então, esse curso vai acontecer dia 13, na verdade está errado aqui, mas é dia 13 do 11, tá dia 3 aí, mas é dia 13. Dia 13 do 11 vai acontecer em São Paulo, 13 do 11 vai acontecer em São Paulo, nosso curso presencial de assistente para gerente de ergonomia. Então, como eu saio, sabe, de um cara que vai dar assessoria dentro da empresa, que não trabalha gestão dentro da empresa, todas as informações do curso estão aqui no site, você pode ver. O curso vai ter uma duração de 20 horas, com parte dessas horas, metade presencial. Está aqui, ó, dia 13 de novembro. E tem tudo sobre o curso aqui, eu convido vocês a participar. E se você for aluno da Ergo Trade School, você tem 50% de desconto no curso presencial. Eu fiz um curso de Ocra, R$3.000 por um final de semana. R$3.000, né? Esse curso presencial nosso aqui é 697, R$697. Se você for aluno, você vai pagar R$350. Menos, né? Menos de R$350. Beleza? Então, vamos abrir um outro, esse e-book aqui, ó, por exemplo. O ROI da ergonomia. Então, você é o aluno da Ergo Trade School, você vem aqui, você clica e você baixa no seu computador aí, ó. Você pode baixar o arquivo. Todos esses arquivos aqui você pode baixar, ó, a planilha de Excel, PowerPoint. Você vem aqui, tá vendo? Tá baixando aqui no meu computador. E você consegue acessar o e-book, tá aqui, ó, o e-book, falando sobre o ROI da ergonomia. Qual o ROI, né? Return on Investment. Qual que é o retorno sobre o investimento quando você trabalha em ergonomia? Então, se você imagina que você é um consultor aí, você presta consultoria e não fecha trabalho, porque é crise, né? A China, o dólar, a Dilma, o milho com a mandioca, né? E não fecha mais trabalho. Cara, não fecha porque você não sabe mostrar os ganhos que a empresa tem num momento de crise que ela pode ter se ela trabalhar ergonomia. Então, quando você pega um e-book desse sobre o ROI da ergonomia, a Selma está perguntando aqui qual o local do curso presencial em São Paulo. Selma, vai ser no Espaço Maestro, próximo da Estação Paraíso. Tem direitinho o endereço, o mapa no site da Ergotríade, sobre o local, um local super acessível. Se você vem de fora, sabe, vai ser um dia inteiro, você de repente pode bate e volta, né? E tem local para você deixar o carro, ou se você vier de metrô, super acessível, super bacana o local, né? Um local amplo, bem legal, um local só para isso, só para eventos, né? Então, voltando aqui, qual que é o ROI da ergonomia? Pega um e-book desse daqui e manda para o teu cliente, sabe? Olha os temas aqui, ó. Por que pensar em ergonomia como gestão? Trabalho ergonomia como um programa? Por que investir em ergonomia em tempos de crise? Diferenças entre ergonomia proativa e reativa? Qual é o conceito de Pareto na priorização do budget? Cost avoidance e payback da ergonomia? O que é cost avoidance, né? Então, quando você fala uma linguagem dessa, cara, se você é gerente aí na sua empresa, você fala assim com o diretor, você está falando a língua do diretor. O cara entende isso, ele entende ROI, cost avoidance, payback, Pareto. Então, é muito mais fácil, sabe, a pessoa entender o valor que você está entregando. Cost avoidance é extremamente importante na saúde e segurança do trabalho, porque payback é o quê? Eu investi R$10.000 numa máquina, depois de 12 meses, eu ganhei R$30.000 com essa implantação dessa máquina. Meu payback foi de R$20.000. Desconta lá o que você gastou, o que você investiu, e o teu retorno em X tempo. E o cost avoidance é o quê? É o quanto você deixou de gastar depois daquela melhoria. Depois da minha gestão de ergonomia, eu diminuí o turnover, diminuí a reclamação trabalhista, diminuí custos com plano de saúde, por exemplo, né, com afastamento. Então, isso tem a ver com o cost avoidance, né?
Então, você saber calcular isso, sabe? Você saber mostrar isso. E aí você vem aqui, tá vendo ó, o e-book, que legal? Um capítulo por página, super assertivo, com gráfico. Olha o gráfico do PIB que eu havia falado para vocês, ó. O vermelho é o mundial, tá vendo? Ó? Com oscilações, mas muito mais linear do que o azulzinho aqui, que é o Brasil, né? E aí chegou em 2008, 2009, despencou, né? Que foi a época lá da crise mundial. Então, olha só que linguagem, né? Sabe? Como que a Toyota venceu a crise? Tabelas comparativas, um e-book super enxuto, super objetivo. Eu não estou falando da ergotríade aqui no e-book, sabe? Não estou falando de mim. Estou falando de coisas que tem a ver com o diretor. 20 páginas super objetivas para o cara ler e tomar decisão. Eu vou fechar com vocês. A ergotríade, nós não estamos, sabe, numa puta de uma crise, porque é assim que a gente conversa com os clientes. Olha o cost avoidance aqui, números, resultados de estudos nos Estados Unidos, resultados nossos, cases de sucesso. Tá aqui, ó, cases de sucesso. Sabe, olha aqui, ó, um estudo que nós fizemos de tempos e movimentos e que nós reduzimos 42% no desperdício de tempo e melhoria de ergonomia. Melhorou a questão de ergonomia e reduziu o tempo. 50% do tempo a pessoa ficava dobrando a coluna, flexão de coluna, andando mais do que deveria. Enfim, tá aqui o e-book, ó, arranjo físico, detalhes de. Então tem bastante coisa aqui para vocês estudarem, que eu aconselho que vocês estudem, né? Essa é a área do estudante, a área exclusiva do estudante, tá? Que eu convido vocês a fazerem parte. Beleza, pessoal? Então vou voltar para a apresentação aqui, que já está chegando no final. Então vou voltar aqui. E aí, para finalizar, eu tenho uma proposta para fazer para vocês. São 3 planos diferentes, sabe, totalmente customizados para vocês escolherem. E é o convite que eu faço para vocês, né, fazerem parte da Ergotrade School. E os 3 planos são os seguintes. O primeiro plano é o Up to You. Então, o Up to You é você que escolhe, né? De acordo com, sabe, você é que manda. Então, é um plano customizado. Esse plano Up to You é o plano do viajante, né? Por isso tem essa imagem aí. É o cara que é você que está passando, que de repente não quer entrar na escola agora, sabe? Você não quer estudar agora na Ergotrade School, mas você se interessou, você achou legal essa apresentação. Então, a partir de R$ 67,00 por aula, no cartão, no boleto lá tal, você vai ter direito de escolher, sabe? A aula que você quer assistir. Então, você gostou do rodízio lá, 67, 77 e 87 os valores individuais das aulas, né? Se você fizer as contas, compensa muito mais você fazer a assinatura anual, você se tornar um aluno, né? Mas se você quiser, você pode comprar uma aula individual ou um pack que nós montamos para você, sabe? Um pacote de cursos com 3 cursos, que o valor vai sair R$ 50,00 por curso, vai sair menor o valor se você comprar o pack. 147 o pack mais a partir de 147, né? 157, 167 são os valores lá do pack. E aí você vai ter 3 aulas que a gente montou lá que tem a ver. Ou então você compra uma aula individual, ou então um pack com aulas sob demanda. Você monta o seu pack. Eu quero essa e essa aula. Eu quero o ergonomia que todo gerente precisa saber, gestão de ergonomia e o Canvas. Você monta esse pacote e você vai assistir essas 3 aulas que tem a ver com você. São quase 6 horas de aula aí, né? Ou você pode compra de horas na sessão de mentoring. E se você comprar um pacote, um pack, pelo menos um pack, você já tem 10% de desconto nos cursos presenciais da Ergotrade. Em janeiro também já vai ter outro curso, né, diferente de novembro. Então, não perca o de novembro e de janeiro também depois você vai ficar sabendo.
Então, esse é um dos pacotes. O outro plano é para uma pessoa, é o plano anual individual, onde a gente vai começar junto. Se você estiver começando, a gente vai começar junto. Se você já estiver na estrada, a gente vai pegar uma carona e eu vou com você até onde você quer chegar, parte do caminho ou o caminho todo, e a gente vai seguir, né? Então vamos restartar o sistema aí. E aí sai por R$ 69,70 por mês. Você pode pagar, sabe, é 697 no valor único por ano. Você pode pagar em 10 vezes sem juros, dá R$ 69,70 por mês. Então, a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: independente se você está fazendo um curso de extensão, especialização, graduação, você vai colocar esses 69,70 a mais nos seus estudos aí, sabe? E você vai ter essas aulas que eu falei, você vai ter essa metodologia, essa forma de trabalhar ergonomia que a Ergotrid tem. Então, fala aí se não é super barato, né? Se você fizer a conta, você vai ter acesso às ferramentas ergonômicas, você vai ter acesso a todas aquelas planilhas, informativos para colocar o teu nome, tua logomarca, e-books exclusivos, sabe? Você vai ter sessão de mentoring, você vai ter desconto em curso presencial, tudo isso por R$ 69,70. É super ousado, é super arrojado. Por quê? Porque é a nossa forma de acreditar, sabe? De compartilhar e de achar acreditar que a ergonomia tem que ser compartilhada. A educação, ela não pode ser de uma pessoa só, sabe? E aí esse plano dá direito a uma pessoa, 1 ano de acesso, 50% de desconto no curso presencial, uma sessão de 60 minutos no Mentoring, e se você comprar uma assinatura, se você se tornar aluno da Ergotrid School, você ainda doa uma assinatura para quem você escolher. Então, na verdade, se você fizer as contas, está saindo R$ 35 por mês. Você pode, de repente... A ideia não é essa, né? A ideia é que você compre em duas pessoas. Mas a ideia é que você indique para uma pessoa que não pode pagar. Então, tem um estudante, tem uma pessoa que está começando, assim, que, sabe, não tem dinheiro mesmo, não tem como pagar. Você, além de assinar, você ainda vai poder dar de presente para essa pessoa o direito de estudar na Ergotrid School, de ser aluno, de ter o login e senha dela, de poder acessar tudo isso que eu estou falando, né? Então não é animal assim, sabe? Não é uma causa super nobre você poder doar ainda uma assinatura. Você compra e ainda doa para um outro colega, né? E o último é o para empresas, né? O plano Business School. Então, R$ 697 por mês e você tem um número ilimitado de funcionários. Esse plano aqui é para aquela empresa que tem uma matriz e uma filial, que tem 3 unidades. Uma unidade fica em Manaus, outra em Paulínia e outra em Pernambuco. E eu tenho uma equipe de SESMIT com 5 pessoas em cada empresa, são 15 pessoas. Então você assina o Business School e você, por R$ 697 por mês, você tem número ilimitado, todos os fundos, não é por CNPJ. Não é por CNPJ. Se a empresa de refrigerante, sabe? Se a empresa de pré-forma, plástico lá, de embalagem, tem 3 unidades no Brasil e paga esse plano, todas as pessoas, todos os profissionais vão ter acesso. Tem uma empresa que a gente atende que comprou esse plano, tem 40 unidades no Brasil. E todo mundo tem acesso às aulas. Você tem 1 ano de acesso à Ergotrid School, todas essas pessoas. Você tem 50% de desconto nos cursos presenciais. Você tem 12 sessões de mentoring. Então, como se fosse usar 1 hora por mês, poderia ser, né, agendado, bonitinho. E um encontro presencial. Esse encontro presencial poderia ser uma assessoria, eu andar na fábrica com você, olhar um projeto, ou eu dar uma palestra aí na sua empresa, e fora o desconto nas horas extras que você precisar comprar. Se você tem uma consultoria, já tem uma certa experiência na área, e você, de repente, se você assinar esse daqui, você tem, sabe, a gente vai tocar junto, praticamente você é seu sócio. Mas você vai me pagar
esse valor e a gente vai tocar os projetos juntos. Sociedade do lado bom, né? Porque eu não vou ter o lado ruim da sociedade, né? Beleza? Então, o Business School é para empresas ou para consultorias grandes, que quem já está no mercado há um bom tempo aí, que tem bastante clientes e precisa de uma caminhar junto, né? Então, para ir fechando aqui, nós somos de Jundiaí, a Ergotrade é de Jundiaí, nasceu em Jundiaí, sou eu e o Rodrigo, sabe? E uma pessoa que tem com a gente aqui, a Samantha, e vários parceiros, especialistas, médicos, engenheiros que trabalham com a gente em trabalhos pontuais. E eu estou mostrando essa imagem porque a Serra do Japi, uma das maiores reservas aí de preservação do estado de São Paulo, do Brasil, né? Então, nós somos de Jundiaí, está aqui, e Jundiaí não é só a Serra do Japi, né? É uma cidade assim que eu gosto bastante. Logisticamente, ela é muito bem centralizada. Nós estamos entre Campinas e São Paulo, e vocês estão convidados a conhecer nosso escritório aqui, almoçar, tomar um café junto. E a mensagem que eu tinha para passar era essa, que te convidar, sabe, para você, se você achou legal, se você acreditou nas coisas que eu falei aqui, para você, de repente, se tornar um aluno da Ergotrade School, convido você a se tornar aluno. Todos os meus contatos estão aqui, o nosso diferencial é que a gente não some, então tem o telefone celular, o WhatsApp aqui, pessoal, você pode me mandar uma mensagem, tirar dúvidas. Nós estamos em todas as redes sociais, todos os meios de comunicação você consegue encontrar a gente. Então tá aqui todos os contatos, né, os meus, do Rodrigo, pode entrar em contato com a gente. É isso daí, eu queria... Alguém tem alguma coisa para dizer, alguma dúvida? Queria dizer alguma coisa? Eu queria agradecer muito a presença de todo mundo que esteve presente aqui ao vivo, né? E convidá-los aí para estar presente nas próximas aulas, nos próximos web seminários. Ainda esse mês vai rolar um outro web seminário. A ideia é um por mês, mas intensificar, de repente aumentar esse número, né? E muita coisa nova, inclusive, para os alunos aí estão vindo. A gente está subindo, atualizando o site com conteúdo praticamente, sabe, todo mês sobe coisa nova lá. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma questão? Alguém queria perguntar ou colocar alguma coisa? Mariana colocou, obrigada por todas as informações, muito bom. Obrigado, Mariana, pela participação. Roromi falou aqui, show de bola, Omar, obrigado por compartilhar seus conhecimentos. Eu que agradeço também a sua participação, né? Legal, tá sempre acompanhando a gente aí. Então é isso daí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigado, pessoal.